Se eu te dissesse que Deus revela os planos do juízo, mas também escuta a nossa oração antes dele agir? E que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe espaço para interceder? Fala família, agora direto de Orlando, aqui na Flórida, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 7 de Amós. E aqui, olha que interessante, aqui Deus ele vai nos levar para os bastidores da justiça dele. Ele vai nos mostrar o poder que existe quando um justo, como Amós, se coloca na brecha. Portanto, fica comigo até o final, porque essa palavra ela pode mudar a sua forma de orar. E aproveite então, já se inscreve no nosso canal, ativa aqui o sininho das notificações. Estamos chegando a 100 inscritos, graças ao seu apoio. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, já prepare o seu comentário também. Vamos lá. Na primeira metade do livro de Amós, capítulo 7, nos versículos 1 a 9, ele revela 3 visões que Deus mostrou para ele. Vamos aqui então ler os versículos 1 e 2. Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Eu entendo aqui que Deus ele mostra para Amós uma visão simbólica, né? É uma praga que viria destruir os campos, mas isso representa o quê? Significa um julgamento que seria iminente, né? Uma devastação sobre o povo, algo forte. Mas o que chama a atenção não é nem a praga, mas é a intercessão de Amós que clama e pede perdão para a nação. E o que Deus faz? Deus escuta a oração e responde. Vamos ver aqui então no versículo 3, que diz assim, de Amós 7:3. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Ou seja, mesmo quando tudo parece definido, Deus escuta uma oração sincera, uma oração que vem do coração. Quando um justo clama com humildade, isso é muito considerado por Deus. Por quê? Porque Deus ele não é um tirano inflexível, ele é um bom pai que nos escuta. E aqui o interessante é que nos versículos 4 a 6 acontece algo muito parecido. Vamos ler aqui. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então aqui a gente vê um juízo mais profundo e forte. E novamente Amós intercedeu, como eu li, né? No versículo 5, que ele diz: como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. E mais uma vez, Deus responde. Vamos lá, está aqui no versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Como é que a gente pode aplicar isso de maneira prática na nossa vida? Talvez você olhe para a sua família, para o seu casamento, suas finanças, o seu país, o nosso Brasil, né? Quem sabe? Que está nesse momento aí tão desafiante, os governantes, e você veja apenas fogo. Só que Amós, ele nos ensina a não aceitar a destruição como definitiva. Ou seja, ore, interceda por tudo isso com fé. Lembre a Deus da pequenez do povo, como fez Amós. Clame, mas clame com fervor, porque Deus ele pode mudar tudo. E nós vamos agora então nos versículos 7 a 9. Vamos lá, Ele me mostrou ainda isso, o Senhor com um prumo na mão. Estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então aqui a cena muda. Deus aparece com um prumo, que é uma ferramenta usada para medir a retidão de uma parede. E agora a gente vê que não há mais intercessão possível. Aí Deus diz, vamos lá, então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. E o que isso significa? Chegou o momento do julgamento. O povo, ele havia sido medido, pesado e infelizmente achado em falta. Ou seja, Deus é paciente, mas também é justo. Ele espera, ele adia o juízo, ele escuta a intercessão, mas chega um momento em que ele mede e a decisão é tomada. A pergunta é, como está o nosso alinhamento? Será que as nossas paredes, mas não só as paredes da nossa casa, elas estão retas
diante do prumo de Deus? Será que nós estamos retos diante do prumo de Deus? A gente está alinhado? E finalmente, para a gente finalizar, nos versículos 10 a 17, a gente vê uma resistência religiosa e também uma coragem do profeta. Vamos lá, aqui no 10. Ó. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. Quem que era Amazias? Amazias, que aparece aqui no versículo 10, ele era um líder religioso e ele tenta silenciar Amós. Ele se incomoda com a profecia e ele manda Amós calar a boca. Só que Amós não cala a boca não e responde com algo muito poderoso. Gostei dessa resposta aqui, está nos versículos 14 e 15. Ó. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta e nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Eu apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Ou seja, talvez você também não tenha o título, a formação ou o apoio daqueles grandes, né, dos apóstolos, né, dos bispos, né, dos grandiosos. Só que quando Deus te chama, Ele te capacita. E a voz profética verdadeira, ela nem sempre é a mais popular, aquela com mais seguidores, né, a mais famosinha da internet. Não. Mas é, muitas vezes, a voz mais necessária para aquele momento. Bom, então concluindo, Amós 7, ele nos revela um Deus que mostra, que alerta, que espera e ele também escuta. É um Deus que escuta. A gente vê no começo no capítulo 7. Mas também é um Deus que em algum momento ele vai agir e ele vai agir com justiça. E eu te pergunto, você tem se colocado na brecha pela sua casa, pelos seus amigos, pela sua nação? Você tem sido uma voz profética, mesmo quando é desconfortável? Ou você tem se curvado diante dos Amazias da vida? Se essa mensagem ela falou com você, então comenta aqui embaixo: Senhor, alinha minha vida com teu prumo, apruma o meu corpo, Senhor. Se inscreve no canal, vamos chegar aos 100 inscritos rapidinho. E compartilhe esse vídeo também com o pessoal da igreja, com seus amigos, outros amigos do 5am que não estão participando aí do 5am. Fala para a pessoa assistir, se inscrever e participar do 5. E não se esquece, como eu falei, todo dia, 5 horas da manhã, tem esse grupo maravilhoso, um grupo fiel de discípulos do Senhor que buscam a verdade. Hoje eu participei, foi bênção mais uma vez. E é gratuito, gente. Então, clique aqui embaixo e faça parte também desse grupo. Um grande abraço, Deus te abençoe poderosamente. E até o nosso capítulo 8 de Amós está acabando, só faltam mais 2 capítulos.